E aí pessoal, tudo beleza? Daniel Oliveira na área, então trazendo um novo vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, pouquíssimo conhecido e até um pouco delicado, tá? Mas com muito respeito a gente vai falar sobre ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? Sabe mesmo? Você sabia que já foram feitos experimentos em pessoas relacionados à ideologia de gênero? Quer saber o resultado? Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Vamos começar então definindo a ideologia de gênero. Então, ideologia de gênero, conforme a definição dos próprios ativistas, é uma teoria de que ninguém nasce homem ou mulher, mas cada indivíduo deve construir a sua própria identidade e gênero ao longo da vida. Entendeu? Você nasceu homem, mas a sua identidade vai sendo construída conforme você vai vivendo, ao passar do tempo. Você tem essa liberdade de escolher a sua identidade. Se identifica com o quê? Com homem ou com mulher? Ou outra coisa. Enfim, você escolhe. Tá? Essa é a ideia da ideologia de gênero, que hoje pode ser um paralelo para a palavra sexo, sexualidade, né? Então você escolhe qual é o seu sexo, qual é o seu gênero, certo? O primeiro registro que se tem desse termo ideologia de gênero está numa obra de uma autora chamada Christina Hoff Sommers, chamada Who Stole Feminism? Quem roubou o feminismo? É uma obra de 1994. Essa pessoa é doutora em filosofia e se considera uma feminista de equidade. Tá? Depois disso, o que aconteceu? Houve uma outra obra, uma outra pessoa chamada Shulamith Firestone, tá? Um livro chamado The Dialectic of Sex, ou A Dialética do Sexo, de 1970. Onde foi colocado a seguinte expressão: a meta definitiva da revolução feminista não é apenas equiparar os direitos dos sexos masculino e feminino, mas acabar com a própria diferença de sexos. Não haver diferença de sexos, não haver masculino e feminino, haver um ser. As diferenças genitais entre homens e mulheres já não importariam mais. Então, essa é a ideia. Então, que fique claro que quem levantou o auge dessa discussão a respeito da ideologia de gênero foi o movimento feminista. Isso está bem claro em toda a pesquisa que eu fiz, tá? E que hoje ela está forte por causa desse mesmo movimento, certo? Então a ideia, resumindo a história: ninguém nasce homem ou mulher, você escolhe o que você vai ser, tá? Então essa é a teoria. Gente, agora eu vou falar para vocês uma história de um rapaz chamado David Reimer. Ele foi a cobaia do que eu estava falando para vocês, que já ouviu o experimento, né? Então ele foi a pessoa que foi experimentada, né? Gente, desde o começo do vídeo até agora, até o final, tudo que eu vou falar para vocês está documentado, vocês podem procurar, é tudo pesquisa científica, tá? Devidamente documentada nos seus órgãos devidos, então não é achismo, não é suposição e também não é uma opinião de um grupo ou de outro grupo, tá? Tudo isso é ciência, tá? A história de David Reimer. Bom, havia uma família, a família Reimer, do Canadá. Ela teve 2 filhos, 2 meninos gêmeos, tá? Em 1965. Um se chamava Bruce e o outro se chamava Brian, tá? Os meninos eram saudáveis, fisicamente normais, tá? Um dos filhos, Bruce, ele precisou passar por uma cirurgia depois de ser diagnosticado com fimose. Na verdade, o Brian também foi diagnosticado com fimose. Os dois estavam com a cirurgia agendada. Só que o Bruce teve um problema na cirurgia. O seu órgão genital foi cauterizado durante a cirurgia porque o médico usou... Ele tinha 8 meses de idade quando isso aconteceu. O médico usou um meio não convencional de cauterização. Tipo, primeira interrogação dessa história, né? Não convencional? Como assim? O cara usou um maçarico para cauterizar? O que será que ele usou lá? Eu sei que ele queimou o órgão genital inteiro do menino, né? Bom, o Brian ia passar pela mesma cirurgia. Ó, que surpresa! Os médicos decidiram não operar o Brian, cuja fimose logo desapareceu sem cirurgia. Ou seja, gente, para começar, a cirurgia do próprio Bruce era desnecessária já, de acordo com o relato médico, tá? Tanto que o Brian não precisou fazer, os dois eram gêmeos, tinha a genética idêntica. Então, talvez ele não precisasse também, né? Bem provável que ele não precisasse também. Bom, naquela época, havia um psicólogo muito famoso chamado John Money. Lembrem desse nome, John Money.
que estava se sobressaindo em resultados positivos com pacientes intersexuais no seu desenvolvimento sexual e identidade de gênero na Johns Hopkins Hospital, em Baltimore. Tá? Então esse cara ele fazia o quê? Tinha gente que não, de pequeno, devido a N situações, não conseguia se identificar nessa questão do gênero. E ele era um psicólogo que auxiliava para a pessoa conseguir se identificar, conseguir se achar no mundo e ser mais feliz. Essa eu acho que era a ideia dele, tá? Eu acho, né? Bom, o cara estava famoso, estava fazendo entrevista na televisão e a família do Bruce e do Brian levaram o Bruce lá para falar com ele, falando, olha, tem alguma coisa que você possa fazer pelo meu filho para ajudar ele a passar por esse trauma? E o médico sugeriu para eles iniciarem o tratamento imediatamente, com o argumento de que a identidade de gênero era desenvolvida como resultado da aprendizagem social desde a infância e que poderia ser alterada com as intervenções apropriadas de comportamento. Então, olha só que legal. Ele falou, olha, a gente vai conseguir ajudar sim, vamos começar desde pequenininho. E qual foi a sugestão que ele deu? O psicólogo disse que o pênis do menino não poderia ser reconstruído, mas que uma vagina funcional poderia ser construída no lugar. E que Bruce teria mais chances de ser bem-sucedido sexual e socialmente como uma menina. Olha lá o que o médico estava fazendo então. Ele viu uma oportunidade, ele encontrou gêmeos que tinham nascido perfeitos e saudáveis. Um dos gêmeos teve uma situação na genitália, certo? Foi cauterizado totalmente. Não ia ser mais funcional, certo? Então o que o médico pensou? Esse vai virar menina. E aí, como eu tenho gêmeos, eu posso fazer a comparação entre um irmão que fica menino e a menina, né, o irmão que vai virar menina, e eu consigo ver, porque daí ninguém vai desconfiar de mim quando for um sucesso o meu trabalho. Porque os dois nasceram na mesma família, compartilham o mesmo lar, nasceram com a mesma genética, nasceram da mesma mãe, são gêmeos, certo? Então, se der certo o meu experimento, comprovo que a minha teoria está certa. Não importa a biologia, importa a psicologia. Se a criança acredita que é uma menina, é uma menina. Muito bem. Com 22 meses, então, foi realizada, ele orientou a família a realizar uma orquidectomia. É uma cirurgia que remove os testículos, certo? E isso aconteceu. Os pais foram instruídos a tratá-lo como uma menina e mudaram o nome dele para Brenda. Então, de agora em diante, a gente vai se referir a ele como Brenda. Nesse período de tempo, era esse o nome dele, tá? Bom, o Dr. Money deu apoio psicológico antes, durante e após a cirurgia de reeducação sexual durante os 10 anos seguintes, tá? Ele dizia, reforçava e batia na tecla, isso é documentado. Você é uma menina, você é uma menina. Isso, inclusive, com sessões de hipnose. Você é uma menina, você é uma menina. Falando isso pra ele. Então, assim, realmente foi a oportunidade perfeita pra ele. Primeiro, porque eram irmãos idênticos, e segundo, porque a mudança seria realizada num bebê que nasceu saudável, né? Isso já tinha acontecido antes, mas bebês que não tinham nascido saudáveis. Então não era considerado um parâmetro para dizer que o experimento era ok, certo? Bom, o que aconteceu aqui? O médico entendia que para que a criança entendesse que era uma menina, ele precisaria de apoio sexual. Apoio sexual, isso aí mesmo. Infantil. Tá? Então, o que ele fez? Olha só, ele forçava os gêmeos a ensaiarem atos sexuais com Brian, que era o irmão menino, né, como ativo, e Brenda como passivo, na posição de 4. Isso mesmo. Em outra ocasião, com Brenda de pernas abertas e Brian por cima. Eram irmãos, tá? Não se esqueçam disso, eles eram irmãos. Mesmo que o cara tivesse feito essa alteração de gênero no Bruce, tinha virado Brenda, mesmo assim, eram irmãos. E olha a ideia do cara, hein? E outras vezes os dois ficavam nus e eram forçados a mexer nos órgãos genitais um do outro. Tem uma foto disso, inclusive. Tem várias fotos disso. Pelo menos uma tá escancarada na internet. Se vocês procurarem, vocês acham essa foto aí. Eu não vou pôr aqui porque a minha audiência não é só de adultos, tem criança também que assiste, quer aprender, curiosa, né? Então, enfim.
Ele acreditava que esses jogos sexuais infantis eram importantes para uma identidade de gênero adulta e saudável. E ele chamou o caso de João Joana e declarou ao mundo todo o grande sucesso do seu experimento. Menino saudável e ativo, transformando-se em uma menina saudável e ativa e feliz. E essa foi a declaração dele para o mundo, tá? Esse menino cresceu. E um belo dia ele chamou uma pessoa, um editor, e ele falou: eu vou contar a minha história para você do meu ponto de vista. Isso ele fez quando ele descobriu que a história dele tinha sido divulgada para o mundo inteiro, porque a família também não sabia. O psicólogo fez isso sem saber. E aí então ele começou a contar como ele realmente se sentiu durante todo esse processo, tá? Agora eu vou contar a versão do Bruce, que passou por isso. Beleza? Que virou Brenda, tá? E aí a gente vai saber o que aconteceu, tá? Bom, Brian, que era o irmão do Bruce, mais tarde foi comprovado que ele desenvolveu esquizofrenia, tá? Então o menino, por passar por essas situações, ficou esquizofrênico. Primeiro ponto, tá? Bom, após os 10 anos, quando o psicólogo orientou a cirurgia para que fosse criada uma vagina no lugar, gente, até então a Brenda, né, ela não tinha vagina, ela urinava por meio de um orifício que tinha no abdômen. Ó, pense a vida que era, né? E aí o médico falou: agora chegou a hora da gente construir uma vagina funcional agora. E os pais abandonaram o tratamento. Eles estavam vendo que não estava funcionando, o comportamento da criança estava totalmente diferente, o outro filho esquizofrênico já. Eles viram que isso não dá certo. Eles abandonaram todo o tratamento e eles concluíram que era tudo loucura, né? Dos 22 meses até o início da adolescência, ele urinou então por esse orifício no abdômen e recebeu estrogênio para induzir o desenvolvimento das mamas. Olha só, a criança agora tinha 10 anos e estava recebendo estrogênio. Pense nisso aí. Quando o médico saiu da vida deles, que os pais não aceitaram mais, o médico simplesmente sumiu, se calou. Ele nunca chegou a falar para a comunidade científica que o experimento dele tinha dado errado, que na verdade... Não, o cara foi orgulhoso e falou: é isso aí mesmo, continua do jeito que tá, né? Bom, agora eu vou dar alguns dados para vocês de resultado desse experimento, tá? Com 13 anos, a Brenda desenvolveu uma depressão suicida, tá? E ela disse para os pais dela explicitamente: se vocês me fizerem lá ver o Dr. Money de novo, eu me mato. Essa foi a alegação dela. Os pais não levaram mais. Com 15 anos, com 14 anos, aliás, ele decidiu assumir uma identidade masculina e trocou o seu nome para David, que é o nome que eu falei no começo, o nome da pessoa, tá? Gente, ele não sabia que ele nasceu menino. Tinha feito a cirurgia, tinha sido tratado como menina, ele não sabia que ele era menino, tá? Só com 15 anos os pais contaram a verdade sobre a mudança de sexo. Então pense bem, com 14 ele decidiu se chamar David, mudou sua identidade para homem, sem nem saber que era homem de fato. Olha o que é a genética, a biologia clamando ali: me tire desse corpo alterado, né? Algo assim. Bom, com 20 anos, durante um tratamento psicológico, ele confessou que ele nunca se identificou como menina e nem com usar vestidos. Ele não se sentia pertencente àquilo. E nem tomando hormônio também. Mesmo com hormônio, ele nunca conseguiu se sentir menina. Sempre foi ridicularizado no colégio pelo comportamento deslocado. Ele não se comportava igual menina, ele se comportava igual menino. E foi ridicularizado a vida inteira por causa disso. Com 25 anos, ele se casou com uma moça chamada Jane Fontaine e se tornou o pai adotivo dos 3 filhos que ela já tinha, tá? Durante um pequeno período ele conseguiu ser feliz na vida. Mas, com 32 anos, ele resolveu se submeter a um tratamento para reverter a mudança. E ele usou, então, injeções de testosterona, né? Ele fez uma mastectomia dupla para tirar os seios, que tinham crescido devido aos hormônios, né, que ele tinha tomado. E ele fez 2 operações de faloplastia. Faloplastia, se você não sabe, é a cirurgia para aumento do pênis, tá? No caso dele, nem sei como é que foi feito isso. Bom, nessa mesma época, o caso dele foi divulgado para o mundo, tá? Isso é notícia no mundo inteiro. Procura no Google a respeito do caso dele, tá? Vocês vão encontrar muito facilmente. Eu achei com muita facilidade esse caso aqui, tá? Ou seja, gente, tá escancarada a informação aí.
Só fala que é bom uma coisa dessa quem não tem informação. Ou quem tem informação, mas tem motivo para induzir isso. Sei lá. Talvez para corroborar com tudo que já falou aí na vida, com seus pensamentos anteriores. Pessoas que não querem realmente assumir que isso não faz bem para ninguém, tá? Bom, em 2002, Brian morreu de overdose de antidepressivos. Lembra o irmão dele que era esquizofrênico? Pois é, em 2002 ele se matou, né? Ele morreu, teve uma overdose com antidepressivos. Em 2004, a esposa do David pediu o divórcio. Pense bem a situação que começou a acontecer lá, tá? Pediu o divórcio. E, no mesmo ano, em maio de 2004, com 38 anos de idade, David foi até uma mercearia e se matou com um tiro na cabeça. Essa é a história. Essa é a história do David Raymer, tá? O Dr. Money, o que aconteceu com o Dr. Money? Ele falou que o David tinha síndrome de falsa memória. Tudo que ele estava falando era falsa memória, era uma síndrome que ele tinha na cabeça dele, não era verdade. Era a síndrome da falsa memória. Gente, por favor, gente, sério mesmo. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. O cara tá lá dando aula, tá lá vivendo a vida dele numa boa. Ele estragou a vida de 4 pessoas, tá? E tá lá, feliz lá, sei lá, né? Bom, eu não vou nem falar a respeito da inclusão disso aqui nas escolas, né? Vocês viram aquela cartilha de identidade de gênero para crianças. Tem um livrinho que é mais ou menos assim, ó, e tem um buraquinho no meio aqui, ó, né? Aí coloca o dedo de um lado e atravessa e fica lá com o dedinho do outro lado. Atravessa buraquinho assim, significando que um lado é a perereca e o outro lado é o pipiu do menino, né? Isso eles estão querendo ensinar isso para crianças de 5, 6 anos. Tá? Gente, na moral, precisa de ciência, precisa de estudo psicológico, precisa de psicólogo estragando a vida dos outros, pra gente chegar na conclusão que homem nasce homem, mulher nasce mulher? Precisa disso, gente? Sério mesmo? É necessário se gastar dinheiro e tempo com isso pra gente simplesmente entender que homem nasce com tendências de homem, hormônios de homem, corpo de homem. E mulher nasce com tendências de mulher, hormônio de mulher e corpo de mulher. Qualquer tentativa que você faz de induzir ou um ou outro, você causa um conflito dentro do corpo da pessoa. Não só físico, mas psicológico também. Bom, o problema é que estão querendo ensinar isso para as nossas crianças, né? E aí isso já me preocupa muito, porque tem livros com imagens pornográficas que estão sendo divulgados pelo MEC. Entra aí no Google, coloca aí essa informação, faz uma pesquisinha de leve. Você vai ver que tem muito disso que está querendo ser inserido dentro do material dos nossos filhos na escola, tá? E se o seu filho estuda em colégio público, tome cuidado. Analise bem o material que está sendo passado para ele, tá? Porque ele pode estar sendo induzido a iniciar com a sexualidade mais cedo do que o necessário. Como esse doutor falou, lembra? Jogos infantis sexuais, para reafirmar o posicionamento dele, a identidade dele. É isso que estão fazendo agora, tá? Parece que não serviu de nada essa pesquisa desse cara aqui. Pô, tá mais do que provado que é impossível que uma pessoa que nasceu homem se transforme plenamente numa mulher. Gente, homossexual me fala isso, gente. Eu tenho amigos homossexuais, eles me falam isso. Como é que pode o nosso Ministério da Educação não perceber uma coisa dessa? Mas sempre tem, né? Sempre tem aqueles que querem prejudicar em vez de ajudar. Não permitam isso, gente. Esse tipo de educação não é trabalho da escola. A educação é trabalho dos pais. Depois que a pessoa cresce, ela tem todo o direito de tomar... Cresce e entende o mundo, né? Ela tem todo o direito de tomar a decisão dela, seguir no caminho dela, o que for melhor. A gente não pode ser preconceituoso em relação a isso. Mas criança, gente... Criança precisa ser ensinado como funcionam as coisas, para depois ela decidir se ela gosta de como funciona ou não. Certo, gente? Bom, me perdoem, tá? Eu não quero ofender ninguém, mas eu sou obrigado a vir aqui e, além de passar para vocês a realidade das coisas, me posicionar sobre essas coisas, tá? Um abraço para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divulgue. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva nesse canal todo dia. 8 horas, 8h30, 9 horas, tem vídeo novo aí pra você, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!